Um pouquinho sobre a importância, né, de mudar não só o comportamento, mas também falar sobre uma mudança de mentalidade, porque a gente não consegue fazer uma mudança de comportamento, mudar o externo, sem mudar a mentalidade. Então, muitas das vezes, a gente vai nessa tentativa de tentar mudar aquilo que está lá fora, sem tentar mudar primeiro aquilo que está dentro. E quando a gente não faz essa mudança de uma forma estruturada, o dinheiro ele acaba não ficando. Por que que nós fizemos todo aquele processo antes de olhar para a criança, de olhar para adolescente, para que depois a gente consiga olhar para a adulta de agora? Porque crianças não conseguem administrar dinheiro, crianças não ganham dinheiro. Então, quem ganha dinheiro é o adulto. Na verdade, quem faz o dinheiro é o adulto. E muito mais do que fazer dinheiro é também conseguir mantê-lo. E para conseguir manter esse dinheiro, é importante ter uma mentalidade que te leve para esse resultado de manter esse recurso que você às vezes trabalha tanto para ter ele e acaba não conseguindo manter ele com você. Então, aquilo que você não consegue manter não vai ficar. Ele vai simplesmente sair voando aí pelo bolso. Vai aparecer um monte de coisa. E já aproveitando, compartilhando algo que aconteceu comigo. E aí a gente precisa estar atento a isso justamente para conseguir romper com o ciclo, romper com os padrões. Fui viajar com meu filhote no início, no finalzinho de novembro para início de dezembro. E aí, até então estava tudo bem. E quando eu retorno, o que que acontece? Minha geladeira, quando eu cheguei, estragou. Teve uma queda de energia, acredito que por causa da chuva forte que deu. E quando eu chego, minha geladeira estava simplesmente desligada, com tudo que estava dentro dela estragado. E a primeira coisa que me veio à cabeça é: preciso romper a bolha, porque enquanto eu estiver lá na bolha, vai acontecer inúmeras coisas que vai fazer com que eu preciso reagir de uma maneira diferente, porque senão o dinheiro ele vai continuar fugindo. E olha que é um fato recente que aconteceu, e é justamente porque eu tive que tomar consciência disso e eu percebi que ali era só uma forma de testar. Claro que é uma coisa que eu não tenho controle, então é uma forma de testar. Testar o quê? Testar aquilo que eu realmente estava. é, Aquilo que está guardado dentro de mim, aquelas emoções que estavam programadas dentro de mim. Então, foi preciso olhar para isso, olhar para cada detalhe, olhar para essa situação, para que eu pudesse, então, romper com esse padrão. E por que que eu estou trazendo tudo isso daqui? Porque sem consciência, a gente não consegue fazer uma mudança de mentalidade. Sem uma mudança de mentalidade, a gente não consegue fazer uma mudança de comportamento. E isso, consequentemente, vai fazer com que a gente fique preso dentro desse lugar. E essa bolha financeira ela precisa ser rompida. Nós temos um termostato financeiro e que todas as vezes que a gente está aproximando desse termostato, a gente vai acontecer situações que é como se fosse uma bolha que precisa se romper. Então, vai acontecer situações para que a gente possa romper. Se você não rompe, você vai sempre baixar aqui. E olha que interessante. A minha reação na hora foi tomar consciência, claro, eu pensei, nossa, poxa vida, eu vou ter que gastar chamei um técnico, né, para avaliar, e ele falou: olha, vai ter que trocar o motor. E aí ele trocou o motor, mas a minha primeira reação foi: esse problema precisa ser resolvido. Não adianta ficar aqui pensando no quanto isso aqui vai me custar. Eu preciso resolver o problema. E essa foi a primeira reação que eu tive: preciso resolver o problema. E depois que tudo passou, dentro de mim ainda estava um sentimento de quê? De gratidão por eu ter feito a viagem. Então, o sentimento foi: vou manter isso dentro de mim e isso daqui não tem o controle. Então, preciso resolver. E foi exatamente isso que eu fiz. Ficar tranquila dentro de mim, claro que com um pesar de ficar imaginando, nossa, o gasto com a geladeira, não precisava ou não podia acontecer isso agora. Tinha que acontecer. E aí, inteligência emocional não importa o que acontece, importa como a gente reage às circunstâncias. E a mesma forma também com os recursos financeiros, com o dinheiro na nossa vida. Não importa o quanto você trabalha, quanto mais você trabalha, se você não tiver uma mentalidade financeira que mantenha esse dinheiro perto de você, isso vai continuar te puxando para baixo. Então você vai continuar no zero a zero. Vai ganhar muito dinheiro, mas ao mesmo tempo também vai perder muito dinheiro. Então vai acontecer inúmeras coisas que vai fazer esse dinheiro simplesmente sair voando. Por que que eu estou falando isso daqui? Porque eu pelo menos não tive uma educação financeira. Então,
Para mim era tudo muito normal, vou colocar isso aqui entre aspas, ficar muito no zero a zero. Porque esse foi o padrão aprendido dentro do meu sistema familiar, o lugar de onde eu vim. O dinheiro, o trabalho, ele era, tudo vinha com muito esforço, e esse dinheiro ele era utilizado apenas para quê? Para pagar as contas e suprir ali as necessidades básicas, ou seja, necessidades de sobrevivência. Quando a gente toma consciência que o dinheiro ele serve para três coisas, que é para sobrevivência, para realizar os nossos sonhos e também para ajudar as outras pessoas, então, ou seja, você tem o dinheiro não só para você, mas você tem também para outras pessoas, para ajudar outras pessoas e também para realizar os seus sonhos. Afinal de contas, os seus sonhos também merecem a sua atenção. Então, não é somente olhar para aquilo que você, eu preciso fazer isso porque eu tenho que pagar a conta X. Não, você vai ter o dinheiro literalmente transbordando. Mas nada disso, esse dinheiro ele não fica e você só vai ter esse transbordo quando você conseguir olhar para você e falar assim, olha, agora eu sou adulto e eu preciso administrar os meus recursos financeiros. Eu não posso mais ficar comprando, agir pelo emocional, usar ali a Shein, Shopee e vários outros aplicativos apenas para gastar esse dinheiro como se você fosse uma criança que recebeu ali R$ 1 e já está indo na padaria ou já está indo no mercadinho da esquina comprar uma bala, comprar ali qualquer guloseima para satisfazer uma necessidade ali emocional, porque criança não consegue administrar esse dinheiro, ela vai simplesmente pegar o dinheiro e colocar o dinheiro ali para fazer para comprar uma bala, para comprar um chiclete que seja. Mas ela não consegue guardar aquilo, porque a emoção, o prazer imediato é o que ganha essa criança. Então, por isso que a gente fez todo aquele processo inicialmente de olhar para a criança, de olhar para a adolescente, para que a gente possa, então, olhar agora e estar nesse modo adulta, integrando tudo que precisa ser feito para que vocês possam, então, olhar para esse dinheiro com muito mais. Eu falo que é encarar o dinheiro, olhar para ele como se ele fosse de fato algo bom na vida. E para isso eu quero também já trazer aqui algumas reflexões. Quero que quero que você pense e anote quais são as primeiras palavras que vêm à sua cabeça quando você pensa em dinheiro. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa em dinheiro? Quando você pensa lá, dinheiro, qual que é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Então, escreve no papel, anota, porque tudo isso que nós estamos conversando aqui vai ser importante para que você tome consciência do padrão e da onde está a sua raiz financeira. Porque quando você consegue romper essa raiz, você trata diretamente a árvore, ao invés de ficar tratando diretamente os frutos. Então, não adianta a gente tratar um fruto, tentar consertar, corrigir um fruto, se o problema é a árvore, é o que está na raiz. Então a gente precisa olhar para a raiz do problema. Quando a gente pensa que é ótimo pensar aqui em liberdade. Quando a gente pensa em liberdade, a gente vai olhar para a criança lá atrás. Porque que a gente vai fazer toda uma integração, olhando para a criança, olhando para a adolescente, olhando para a adulta. A gente vai olhar para essa criança e questionar. Ótimo, perfeito. Liberdade, poder. Porque quando a gente pensa nisso, liberdade vem de quê? Algo estava te impedindo. Alguma situação estava te impedindo. Então, o mover-se, né, a busca pelo dinheiro de forma inconsciente, talvez essa adulta ainda hoje esteja buscando o quê? Essa essa liberdade de ser, liberdade para fazer, e muitas das vezes vai se sentir na vida adulta aprisionada, tendo que às vezes trabalhar demais, fazer demais para conseguir ter essa liberdade, ou pelo menos sentir um pouquinho dessa liberdade, falar assim, olha, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. E muitas das vezes vai ser um padrão bem específico, legal que você colocou aqui sobre segurança, que é justamente o quê? Pessoas que geralmente querem ter um trabalho fixo ou querem fazer um concurso público com esse sentimento de segurança. Eu vou fazer esse concurso público porque através desse concurso eu vou ter segurança. Eu vou ficar aqui o resto da vida e ninguém vai me mandar embora. Ou eu vou ficar nessa empresa para sempre porque eu estou seguro aqui. Então, quando a gente faz pela motivação errada, a gente vai estar olhando o quê?
a criança que precisou se sentir livre e que não se sentia ali livre para fazer o que quisesse. Provavelmente passava algumas privações dentro de casa. Não tinha essa liberdade para comprar o que quisesse, na hora que quisesse, como quisesse, dentro do sistema familiar. Às vezes era tudo é, muito regrado. Então, isso faz com que, dentro do nosso sistema, hoje, a gente continue fazendo da mesma forma, trazendo esse mesmo padrão de eu preciso ter liberdade. E aí, quanto mais você tenta segurar isso, menos você consegue equilibrar e gerenciar essas finanças. Não que você não possa ter essa liberdade, mas primeiro precisa mudar a mentalidade. Por quê? Qual é o sentimento que vem? Qual é o sentimento que vem quando você pensa na palavra dinheiro? Aqui a gente começou falando da primeira coisa que vem à cabeça quando pensa no dinheiro. E agora a gente vai também trazer um sentimento, porque o dinheiro ele é emocional. Qual é o sentimento quando você ouve a palavra dinheiro? Qual que é o sentimento presente? O que mais? Alívio, felicidade. Então, quando a gente traz esses sentimentos, a gente começa a associar o quê? Aquilo que antes aconteceu lá atrás era o sentimento. Qual era o padrão, por exemplo, familiar? O que que você, quando seus pais estavam lá falando sobre dinheiro, qual que era o sentimento que estava ali presente? Se era raiva, às vezes, que gerava, se era uma ansiedade, porque estava tudo muito regradinho. Perfeito. Tranquilidade, isso é ótimo. Isso é ótimo. Agora, a gente vai olhar para o lado ruim, porque aqui você está me trazendo os sentimentos bons e a gente vai olhar também para o lado ruim. Qual que é o lado ruim do dinheiro? Qual é o lado ruim do dinheiro? Adivinha? Não, vai Eu, dar daqui a pouquinho, tá bom? eu vou fazer pão, né? Fica pendurado lá. Uhum. Então, qual que é o lado ruim do dinheiro para você? Quero que você pense nisso. Difícil de conseguir, ótimo. Que mais? Às vezes, o que que você pensa das pessoas que têm dinheiro? Atrai pessoas ruins? Aham. O que que você acha das pessoas que têm dinheiro? Aham. Olha só como que essas crenças, elas estão internalizadas e essas crenças fazem com que isso impeça você de ter acesso ao dinheiro, de fazer com que ele comece a fluir na sua vida. Vamos lá que a gente vai começar. Ainda tem vários questionamentos aqui, uma listinha para trazer consciência, mas já vou começar a trazer aqui algumas informações que são importantes para essa mudança de mentalidade. Olha só, se o sentimento que eu tenho quando eu penso no dinheiro é um sentimento de felicidade, é um sentimento de alívio, como é que eu vou me tornar uma pessoa rica? Como é que eu vou ter acesso a esse dinheiro e manter o dinheiro perto de mim se eu acho que as pessoas ricas elas são gananciosas? Se eu não quero ser gananciosa, então a consequência é então eu não ter dinheiro. Porque se eu não quero ter, eu não posso ter esse dinheiro para não me tornar gananciosa, eu vou dar um jeito de fazer o quê? De gastar esse dinheiro, porque senão eu vou me tornar gananciosa. Não quero ter dinheiro, porque se eu tiver dinheiro, eu vou atrair as pessoas ruins para perto de mim. Então, não quero que ninguém ruim, ninguém que fique perto de mim por interesse. Então, o que que eu vou fazer? Também não vou ter dinheiro, porque aí ninguém vai me pedir nada. Não vou atrair ninguém para perto de mim, não vou atrair gente ruim para perto de mim, não. Eles vão ficar distantes. Não quero só gente de vibe positiva perto de mim. Então, a gente não tem. O dinheiro, ele não muda ninguém. O dinheiro, ele potencializa
aquilo que as pessoas já têm dentro delas. Vou trazer aqui pensando pensando na parte da saúde, de alimentação. Tem muita gente, né, que às vezes fala assim, é, fazer uma dieta é fácil quando você tem dinheiro para comprar tudo. Não, muito pelo contrário. Ter o dinheiro para comprar tudo ainda se torna mais difícil, porque você sabe que você pode comprar tudo aquilo que você quiser. Ah, eu quero ir no restaurante, quero comer a melhor comida que tiver. Esse dinheiro ele está disponível. Mas ter uma alimentação regradinha ali, vai pensar assim, olha, eu preciso ter muito dinheiro para cuidar da alimentação. Não precisa. Ah, eu vou fazer um acompanhamento com a nutricionista. É muito dinheiro. Não precisa, porque o que vai vir vai ser uma consequência de a pessoa que tem muito dinheiro, ela tá com aquele recurso disponível, então ela pode comer o que ela quiser. Às vezes, quem não tem, não vai poder comer aquilo que não, aquilo que gostaria de comer, então ela vai ficar muito mais, vai passar muito mais vontade. Por que que eu estou trazendo esse exemplo? Porque quando a gente pensa em recursos financeiros, quando a gente pensa nessa questão financeira, a gente entra muitas das vezes nesse lugar, eu falo que é uma armadilha mental. Porque se eu sei que o dinheiro ele vai me trazer felicidade, na verdade você precisa ser feliz antes. Se quando eu penso no dinheiro, o sentimento que eu tenho é um sentimento de alívio, eu já preciso me acostumar com esse sentimento de alívio antes, de saber que está tudo sob controle. E como é que eu vou fazer tudo ficar sob controle? Quando eu planejo e organizo as minhas finanças. E não faço de qualquer jeito, e não deixo ali a Deus dará. Eu vou organizar, fazer um planejamento financeiro onde eu vou destinar porcentagens para coisas específicas. Isso ajuda a ter uma mentalidade diferente e entender que o dinheiro está disponível para você a qualquer momento para você fazer aquilo que você deseja. Então, quando a gente para pensar assim, ó, é, vamos lá de novo para as pessoas ricas. Sou pessoa, as pessoas ricas eu acho que elas são gananciosas. Se elas são gananciosas, eu vou querer que elas fiquem distantes. Não vou querer me tornar uma pessoa como elas. Então, não, peraí. O que que o dinheiro vai fazer com você? Quem é que você vai se tornar por causa de uma riqueza, por causa de recursos financeiros totalmente disponíveis ali para você? Então, quando a gente para pensar nisso, é uma questão de mentalidade. Não é uma questão de o dinheiro ele está aqui, é, então eu não posso ter. Ele está ali disponível. Mas quem você se torna por causa do dinheiro é o que vai fazer a diferença. É quem você se torna, é quem você já é aquilo que você já é. Então, se você é uma pessoa gananciosa, o que que vai acontecer? Eu vou dar um jeito de me tornar gananciosa. Então, aquilo vai ser potencializado. Esse dinheiro ele vai ser potencializado na vida. Esse perfil ali ele vai ser potencializado na vida. Ah, não quero atrair pessoas ruins. As pessoas boas e as pessoas ruins, elas vão vir se você tá com dinheiro ou se você tiver sem o dinheiro. Até sem ter dinheiro vai acontecer. O que vai fazer a diferença é como você está lidando com esse dinheiro que você tem disponível. Ter dinheiro é uma questão de sorte ou uma questão de privilégio? O que que vocês acham? É uma questão de sorte ou uma questão de privilégio? Quando a gente para pensar que é uma questão de privilégio, eu me sinto. Gente, eu vou compartilhar com vocês, que é como se fosse assim, ó. é, Se a gente pensa que é um privilégio, a gente precisa ser escolhido, né? Aí eu vou lá pensando em princípios bíblicos. Deus tem os escolhidos, né? Ele não chama qualquer um, não. Privilégio de escolha é ótimo. A questão é justamente o quê? Quando a gente para pensar que é um privilégio, a gente precisa entender o quê? Que tipo de privilégio você está dando a você?
Se esse recurso ele está disponível, será que é só pessoas que foram selecionadas? Só pessoas que têm lá, tá lá com o nome lá no livro da vida, essas pessoas vão enriquecer, só elas que vão ter esse privilégio? Aqui vocês já entenderam que é uma questão de mentalidade. Nós olhamos, só recapitulando aqui, Carlinha chegou aqui tem pouco tempo, só recapitulando, nós olhamos para esse sentimento, nós olhamos para o pensamento primeiro, né? Olhamos para o pensamento, qual que é a primeira palavra que vem ali quando a gente pensa em dinheiro, olhamos para o sentimento, olhamos para o lado ruim do dinheiro. Então agora a gente parou aqui na questão de o que que vocês acham das pessoas que têm dinheiro também, pessoas ricas, o que que vocês pensam sobre elas, o que que vocês acham sobre elas. E a gente está aqui na questão do privilégio ou sorte. É uma questão de mentalidade, vocês já devem ter percebido isso. Vou compartilhar algo pessoal com vocês. Eu sempre escutei, a minha mãe e minha avó, ela sempre dizia assim: ah, porque as pessoas ricas, elas são mesquinhas. Olha como que a gente internaliza uma crença, tá? Não quero ser mesquinha, então, se eu não quero, se as pessoas ricas elas são mesquinhas, eu não quero ser mesquinha. Então, para não me tornar igual a essas pessoas mesquinhas, eu não vou ficar rica. Exatamente isso. Quando você toma essa consciência, sim, você entende que Deus preparou algo para você, porque a riqueza vem dele. Tá lá escrito, ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, ele é o dono de tudo que foi feito. Então tá ali, o recurso ele está disponível. Inclusive, vou até compartilhar com vocês. Eu costumo fazer quando eu tô no culto, geralmente eu faço algumas anotações. O povo deve me achar meio maluca quando eu tô lá, porque eu levo minha caneta, gente, para fazer anotação. E eu vou fazendo. É sobre isso, é sobre ser herdeira. É sobre ser herdeira. Olha só, depois mais pra frente eu compartilho com vocês ali, mas tá tudo ali. Então, se esse recurso ele está disponível, o que que você precisa fazer para manifestar esse dinheiro para você? O que que você precisa fazer para ter esse recurso disponível ali para você? Então, esse é o ponto-chave. O segredo está. O segredo que não é segredo, porque vocês já entenderam, é o quê? A mentalidade, essa mudança de mentalidade. Vocês acham que o dinheiro ele corrompe as pessoas? Vocês acham que ele corrompe as pessoas? O dinheiro tem esse poder de corromper as pessoas? Sim, não. Olha só, o dinheiro, ele potencializa aquilo que a pessoa já é. Pensa comigo o seguinte, uma pessoa, quem rouba tem dinheiro ou não tem? O ladrão, ele tem dinheiro ou não tem? Ele rouba e quando ele está roubando, ele vai ter mais dinheiro? Ou se ele tiver mais dinheiro, ele vai continuar roubando de outra forma? É uma questão de mentalidade. Ele vai continuar. Exatamente isso, ele vai continuar. Por que que ele vai continuar? Porque ele já tem dentro da mentalidade dele que ele é o ladrão. Então, se ele tiver mais dinheiro, ele vai continuar roubando, só que agora de outras formas, porque agora ele vai ter estratégia, ele vai ter, às vezes, mandando alguém fazer, ao invés ele, agora, antes ele era o protagonista, agora ele manda fazer. Então ele vai continuar fazendo. E por que que ele vai continuar fazendo? Porque dentro dele está enraizado que ele é ladrão. Vou trazer isso agora com animal para vocês entenderem, para ficar fixo isso para vocês entenderem que o dinheiro ele não corrompe ninguém. Dinheiro é dinheiro. Agora, o significado que você dá para o dinheiro, o sentimento que você traz para o dinheiro, o pensamento que você tem a respeito do dinheiro, isso é o que faz mudar tudo. Quando você dá um banho no porco, alguém já deu banho no porco ou já viu dar banho no porco? Você vai lá, dá banho no porco, deixa ele bonitinho, cheirosinho, limpinho. Quando você solta ele, o que que ele faz?
Tem que dar banho no porco, gente, para matar o porco, ai. Volta pra lama, exatamente. Tem que dar banho no porco para matar ele, Natal, ai, que senão vai comer aquele negocinho sujo. Eu não como. Ele vai pra lama, porque, gente, a identidade dele, a mentalidade dele é o quê? Eu sou um porco. Então, aonde ele se identifica? Na lama, então ele vai voltar pra lama. Por que que ele volta pra lama? Mentalidade. Se ele não tiver uma mentalidade construtiva e uma mentalidade que faz ele de fato mudar essa raiz do problema, e por isso que eu falei, não adianta a gente tentar mudar os frutos primeiro, sem antes olhar para a raiz do problema, sem antes olhar para a árvore. A gente precisa olhar primeiro para a árvore, olhar primeiro para esse problema aqui, chamado raiz, chamado árvore, porque senão os frutos vão continuar podres, do mesmo jeito. O porco ele volta para a lama, quando você terminou de dar banho nele, ele vai voltar para a lama, porque ele é um porco, a identidade dele é de porco. Diferente de um cachorro, por exemplo, por mais que o cachorro aqui tá com mentalidade de porco, quando a gente dá um banho no cachorro, ele vai permanecer um tempo maior limpo, então ele não vai, às vezes, direto voltar ali para a lama. Ele vai ficar ali um pouco mais tempo, cheirosinho, coloca lá um lacinho, um negocinho na cabeça, bonitinho, uma gravatinha. Enfim, por quê? É a identidade, é a mentalidade. Então o dinheiro ele não vai corromper ninguém. O que vai fazer é com que o dinheiro ele vai potencializar. Exatamente isso. Tudo começa na identidade. Carlinha, eu tô recebendo mensagens aqui pelo WhatsApp, por isso às vezes você vai me ver eu respondendo aqui pela. Eu falando coisas aqui, mas é porque eu tô respondendo aqui pelo WhatsApp que eu tô recebendo também, tá? Então tudo começa da identidade. Se a identidade que ela foi estruturada, ela é uma identidade distorcida, essa pessoa vai continuar fazendo, e aí ela vai ter o dinheiro e vai fazer o quê? Aquilo vai só potencializar quem ela já é. Nossa, mas a pessoa mudou, ficou transformada depois que ela ficou rica. Não, o dinheiro só vai potencializar aquilo que ela já tem guardado dentro dela. Tudo começa na identidade. Por que que a gente tanto fala sobre identidade? Por que que eu falo tanto sobre conectar com a essência? Porque quando você tem consciência da sua essência, você vai perceber o quê? Que ter o dinheiro fluindo na sua vida, ter esse dinheiro disponível na sua vida, ou qualquer outra coisa que você queira na sua vida, é só uma questão de você falar assim, o que que qual é a identidade que eu tenho e qual é a identidade que eu preciso ter para ter acesso àquilo. Se eu ter dinheiro vai me fazer ser gananciosa, eu não vou ter o dinheiro. Se ter o dinheiro vai me fazer ser uma pessoa mesquinha, então eu não vou ter o dinheiro, porque a minha mentalidade vai ser achar que eu vou ficar arrogante, prepotente, nariz empinado, acha que eu tô com o rei na barriga. Então, quando a gente faz isso, quando a gente olha para esse cenário, a gente vai estruturar o quê? A identidade. Quem você se torna quando você estiver com o dinheiro disponível para você. Você ficou rica, ficou milionária, tá ali com todos os recursos disponíveis, tá ali agora com a sua liberdade financeira, tá ali com o seu poder, com a sua segurança, agora já não te falta mais nada, você não vai passar fome, você não vai passar é, desespero em ter que pagar contas, já tá ali disponível para você. Quem é que você vai se tornar agora? Quem vai ser os seus amigos? Quem que vai estar perto de você? Vai lá, gatinho. Quem vai estar lá perto de você? Então, tudo isso, o dinheiro, ele não vai corromper ninguém. Ele vai só potencializar o que você já tem. Pessoas que começam a te tratar mal porque agora ela está com o recurso já, o dinheiro está ali disponível, não te tratou mal porque ela ficou rica. Ela te tratou mal porque ela já tem essa característica de maltratar as pessoas, de ter que pisar nas pessoas, de ter que humilhar as pessoas, de ter que diminuir as pessoas, fazer as pessoas se sentirem inferior, para que ela possa se engrandecer. Então não é o dinheiro que fez isso com ela. Essa já é uma característica dessa pessoa. Que talvez, e só talvez, pode ser que ela esteja agindo dessa forma como uma maneira de se proteger. Porque quando ela se protege, né, ela subiu o muro dela de proteção, vai vir aquela questão do é, não quero que as pessoas ruins, não quero que ninguém se aproveite de mim. Ela vai se proteger fazendo isso. Então, tudo começa na identidade. Tudo começa na identidade. Essa é a nossa base para
tudo que nós vamos fazer. Essa é a nossa base. Vocês acham que ter dinheiro dá trabalho? Ter dinheiro dá trabalho? O que é que vocês acham? Precisa ter muito esforço? O que é que vocês acham? Quando a gente pensa, pensa em tudo, vai juntando todas as pecinhas de tudo que vocês já aprenderam aqui. Sobre a identidade, sobre potencializar aquilo que já é. Então, eu quero que vocês pensem nisso. Olha só, ter dinheiro não dá trabalho, mas só que a gente cresceu com essa mentalidade de que temos que trabalhar muito para conseguir o dinheiro. Na verdade, a gente nem precisa fazer tanto esse trabalho. Trabalhar de forma excessiva, se desgastar demais trabalhando. O que a gente precisa é ter uma boa gestão financeira para conseguir fazer aquilo que é necessário. Aí eu vou compartilhar algo pessoal com vocês. É, vou compartilhar algo pessoal com vocês, que é justamente o quê? Quando a gente olha para essa questão do financeiro, quando a gente olha para a questão do dinheiro, eu precisei primeiro reduzir um pouco mais o meu padrão para que eu pudesse reorganizar as minhas finanças. O que que seria reorganizar e reduzir esse padrão? Não estou falando aqui de passar fome, mas antes eu tinha o hábito, porque eu cresci desse jeito, eu ia ao supermercado e era como se eu fosse uma formiga preparando para o inverno. Ia lá e comprava coisa para estocar. Então ficava, às vezes, o pacote de açúcar que durava lá 2, 3 meses, eu ia lá e comprava um pacote grande, porque ele ficaria durando esse tempo todo. Então eu comprava e comprava um para colocar dentro da lata, né? E o outro para colocar, para deixar de reserva, como se aquilo fosse acabar. A mentalidade de escassez, porque eu cresci num ambiente familiar que me trouxe esses princípios de que eu tinha que ter um na lata e o outro, um já lá para uso, né? E o outro para reserva. Então, isso era uma mentalidade de quê? Uma mentalidade de escassez, uma mentalidade que eu estou com medo. Olha o comportamento aqui dizendo que eu estou com medo de perder esse dinheiro. Estou com medo de perder esse recurso. Estou com medo de não ter o que comer. Então, eu vou comprar o quê? Vou comprar em excesso. Eu vou estocar aqui como se fosse ali uma formiga estocando para o inverno. Quando eu mudei a minha mentalidade, gente, às vezes eu falo assim, eu prefiro ir toda semana ou a cada 2 dias ou 3 dias no sacolão, no supermercado, quando eu preciso comprar alguma coisa, do que ficar estocando. O que que eu percebi? Entre aspas, veio sobrando para que eu pudesse. Tá bom. Para que eu pudesse reorganizar isso. De que forma que eu reorganizei esses recursos? Então, eu compro o que eu preciso. Ah, o que que eu tô querendo comer hoje? É uma coisa muito assim, o que que eu quero comer hoje? Eu vou lá no açougue, vou lá no supermercado e compro o que eu quero comer hoje. Marina, mas dá muito trabalho você ficar indo no supermercado todo dia. Não tem tempo para isso, não. Eu comecei a me organizar por semana. Faço um plano ali, entre aspas, do que eu vou comer na semana, então já me organizo e me preparo. Isso facilita para que eu não fuja daquilo que eu me propus. Então, isso ajuda a economizar para que eu use o recurso do jeito certo. Isso traz uma gestão financeira melhor. Então, ter dinheiro não dá trabalho. Ter o dinheiro não dá trabalho. O que dá trabalho é não ter uma boa gestão financeira. E aí, quando você não tem uma boa gestão financeira, o negócio vai por água abaixo. Aí você vai começar a cobrir um santo, descobrir um santo para cobrir o outro. Vai começar a trabalhar demais. Se trabalhar demais fosse sinônimo de ficar rico, provavelmente nossos pais já seriam ali bilionários e nós seríamos herdeiras, porque eles trabalharam provavelmente muito mais do que nós. Provavelmente eles fizeram o dobro do trabalho. Então eles trabalharam muito. Então, se trabalhar demais fosse sinônimo de ficar rico, eles já seriam milionários, bilionários e nós seríamos herdeiros.
porque eles trabalharam muito. Exatamente. Hoje você trabalha menos que a sua mãe, provavelmente você tem uma renda melhor do que o que ela tinha antes, tem uma condição de vida melhor do que ela tinha antes. Então, a gente precisa. É tudo uma questão de mentalidade. A gente fala assim, gente, mas tem que trabalhar demais para ter isso. Não, é uma questão de gestão financeira, de mentalidade. Vive menos estressada. É justamente isso. Por quê? Agora você aprendeu que não é sobre o trabalhar demais. Se antes você não tinha consciência disso, agora você tem. Opa, peraí, se trabalhar demais fosse sinônimo de ficar rica, então já era para minha avó, então, ser o Silvio Santos. Porque olha o tanto que provavelmente sua avó trabalhou, sua mãe trabalhou, sua família, a nossa família ali, pensando aqui na família de todo mundo, era para ser. Todo mundo, não era para ter pobreza no Brasil, porque eles trabalharam muito. Então, por que que é importante a gente falar sobre isso? Porque é uma questão de mentalidade. Minha mãe, vou dar o exemplo pessoal mais uma vez. Minha mãe, ela saía 6 horas da manhã de casa, mais ou menos, e só chegava 8 horas, 7 horas da noite em casa. Ou seja, passava o dia todo trabalhando. Meu pai, a mesma coisa. Ele saía um pouco antes, ele saía por volta de 4h30, 5 horas da manhã, porque ele trabalhava como motorista particular. É, na época, né, eles chamavam de motorista de madame, que é aquele motorista que fica levando os filhinhos da madame ali para a escola. Então, ele acordava muito mais cedo. Ele acordava muito mais cedo, aí ele trabalhava muito cedo e chegava muito tarde em casa. Era para ele estar rico? Era para ele estar rico. Se fosse sinônimo de trabalhar demais fosse significasse isso, então era. Então, é justamente isso. Sua consciência mudou porque antes trabalhava muito, mas vivia contando moeda. Aham, é justamente isso. Mudou a estratégia e está dando certo. É sobre mudar a estratégia. Começar a fazer essa gestão desses recursos que você está recebendo. Ah, vamos lá, já que estamos falando sobre aqui os pais, né, sobre eles serem, já era para estarem bilionários aí, por trabalharem demais, como que os pais de vocês lidavam com o dinheiro? O que que vocês viam na casa de vocês? Dinheiro era motivo de briga, era motivo de discussão, não sobrava para nada, era tudo muito regradinho. Como que era na família de vocês? O que que vocês aprenderam pelo exemplo dos pais de vocês? Como que eles lidavam com o dinheiro? Não tinha tempo, não tinha dinheiro para lazer? Como que era isso? Tudo regrado, que era difícil conseguir o dinheiro, não faltava nada, mas também não tinha dinheiro. É exatamente isso. E aí, olha só como que a gente cresce, tá? Com essa mentalidade. Se tudo era muito regrado, como que hoje vocês fazem com a vida de vocês? A gente tem duas opções. Ou vocês vão trazer muito mais regras ali, fazer tudo muito mais regradinho. Eu falo que quase o dobro ali do jeito, né, dos pais de vocês. Ou, por ser regrado demais, vão querer gastar demais. Aí, ó, Shopee, Shein nesse momento agradece. Shopee, Shein, Temo, Mercado Livre, eles agradecem nesse momento. Porque aí vocês vão querer fazer o quê? Gasta por impulso. Porque se antes teve privação, a tendência é fazer o contrário. Porque nós temos duas opções: ou a gente repete ou a gente repele. E esse repelir trouxe agora um sentimento de agora eu sou adulta e eu administro o meu dinheiro. Agora eu não tenho mais que regrar o meu dinheiro. Aí o que que faz? Gasta muito. Ah, olha que brusinha bonitinha. Vou comprar essa brusinha. Olha, vou comprar presente para todo mundo no Natal. Comprou presente para todo mundo. Nem gosta da fulana e tá lá comprando presente para fulano. O que que vai acontecer no meio dessa caminhada? Gastou demais. Olha como vocês trazem o padrão de novo, tá? Repetem o padrão sem perceber. Gastou demais,
Não falta nada, mas também não sobra para nada. E ainda fica frustrada. Exatamente isso. Não tá faltando nada, ou seja, agora eu posso tudo, porque agora eu tenho liberdade, porque foi essa primeira palavra que você me trouxe lá no começo. Agora eu tenho liberdade, olha como que você está buscando a sua liberdade, porque agora a gente está começando a integrar aquilo que você me trouxe lá no comecinho. Ó, agora a gente está integrando o que é a sua liberdade. Agora eu tenho liberdade para comprar tudo que eu quiser. Eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. E aí faz o quê? Não tem dinheiro para nada também. E aí, como você mesma disse, fica frustrada também. Gasta tudo. Tenho dinheiro, mas não vou comprar isso para não acabar. Mentalidade de escassez. Tenho dinheiro, mas não vou comprar isso para não acabar o dinheiro. Se você sabe que você tem de onde tirar o dinheiro, olha só, o sentimento que está aqui presente é um sentimento de perda. Estou com medo de perder o dinheiro. Estou com medo de perder, estou com medo de ficar sem. Porque lá na sua história, olha só, você mesmo me disse o quê? Antes era tudo regrado. E se antes era tudo regrado, se era difícil conseguir o dinheiro, porque foi essa palavra que você trouxe aqui, se antes era difícil conseguir o dinheiro, quando você fala, não vou comprar isso porque eu tô com medo do dinheiro acabar, isso significa o quê? Que você tá com medo de ficar naquele lugar onde você já viveu antes. Que vai ser difícil demais para conseguir outro dinheiro. Vou ter que dar um duro danado para conseguir o dinheiro. Agora eu vou trazer um jeito diferente, porque aqui a ideia não é sobre só integrar, mas trazer consciência da mentalidade que vocês tiveram lá atrás, nos recursos que vocês tiveram, no modelo que vocês tiveram, como que eles estão ainda influenciando e governando a vida de vocês. Acabou agora esse negócio de comprar brusinha, tá? Acabou agora parou de dar lucro para a Shein, parou de dar lucro para Shopee, Mercado Livre, parou com essa palhaçada aqui agora. Agora a gente vai trazer mentalidade, a gente vai olhar para isso de uma forma agora como adultas que somos, porque a gente já integrou todas essas. A criança, porque a criança não precisa mais ficar lá comprando a balinha, tá? Precisa sair lá para comprar os chips, não precisa mais. Comprar aquele isopor com sal, não precisa mais. Agora a gente vai olhar para isso de uma forma diferente. Todas as vezes, para quem falou que queria liberdade, todas as vezes que você agora quiser comprar alguma coisa, você vai fazer algumas perguntinhas para você. Já anota isso para ficar gravado na cabeça, tá? Se você estiver comprando por desejo, pega essa chave. Se estiver comprando por desejo, você vai se perguntar: eu quero? Aí provavelmente você vai responder: eu quero. Sim, eu quero. Eu posso? Esse eu posso significa o quê? Que você pode sem que isso fira a sua reserva, tá? Marina, mas eu não tenho reserva nenhuma. Eu vou reservar o quê, minha filha? Vou gastar é tudo mesmo? Você vai aprender a fazer essa reserva a partir de hoje. Porque se você não vai ter mais medo de perder o dinheiro, porque senão você fala assim: se agora eu comprar isso daqui, não vou ter mais para comprar o outro. Se eu pagar essa conta aqui, não vou ter mais para pagar a outra. Não, eu vou economizar aqui. Mentalidade de escassez. Vocês vão agora agir como adultos e adultas que são. Vocês vão parar de comprar por impulso. Vocês vão comprar agora porque vocês precisam. E a pergunta, essas vão ser as perguntas. Escreve aí. Eu quero, eu posso, agora. Preço justo? Essas são as quatro perguntinhas que vocês vão se fazer. Eu quero, eu posso, é agora e se o preço está justo. Se alguma dessas perguntas aqui for não, então não compre. Então vocês vão olhar para isso daqui, ó. Se a resposta para uma dessas perguntas aqui for não, não compre, porque isso a gente está falando só do desejo, tá? As perguntinhas da necessidade eu vou fazer.
Vocês vão anotar ela aí também. Então, para alguma dessas perguntas aqui a resposta for não, então não compra agora. Porque isso vai fazer com que vocês comprem por impulso, comece a ferrar o financeiro de vocês, vai ficar frustrada, ansiosa, vai ficar ali desesperada e ainda com a escassez ainda gravada, falando, nossa, mas agora se eu comprar esse negócio, não posso comprar isso, porque se eu comprar isso aqui agora e depois nossa, vai acabar, meu dinheiro vai acabar. Então, o que que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos construir essa mentalidade. Fica com o dinheiro na mão e ele vai saindo. Olha só, é, vou pensar aqui nessa questão que você trouxe, tá, Carlinhos? Quando você falou assim, ó, eu fico feliz com o dinheiro na mão e ele vai saindo eu vou entender que se ele, você vê ele saindo, vai dando uma tristeza. A frase que deve ter ficado gravada na sua cabeça pode ter sido uma frase assim, ó, dinheiro é vendaval. E aí, quando você fica com essa mentalidade, com esse pensamento gravado aí dentro, gente, quando eu falo que aqui é psicologia financeira, porque a gente vai olhar para as finanças de uma forma emocional. Porque olha só, dinheiro é vendaval, ou seja, ele vai sair da minha mão voando. Eu vou perder isso daqui. Aí, tá vendo? Dinheiro na mão é vendaval, não é não. Porque senão você vai fazer o quê? Você traz a mentalidade que esse dinheiro vai sair voando, que você não pode ficar aqui. Lembra que eu falei lá no comecinho, eu falei assim, ó, eu usei a frase que é, se você não pode manter, ou seja, se você não pode sustentar isso daqui, você não consegue ter. Isso aqui vai vir e vai sair. Você tem que manter, reter o dinheiro. E aqui está o segredo, e aqui que está a chave do negócio. Porque se você sabe que agora você consegue reter, se você consegue manter isso daqui, sua mentalidade agora está diferente. Você fala assim, agora eu tenho a minha liberdade financeira, agora eu estou segura porque eu tenho os recursos financeiros disponíveis para mim. Então, quando você olha para isso, muda completamente. Repito, olha só, quando você fala, as quatro perguntinhas, tá? Quando você for comprar por desejo. Ah, eu quero comprar uma blusinha. Pode comprar blusinha? Eu quero comprar blusinha? Eu posso comprar a blusinha? É agora? Eu preciso disso aqui agora? O preço tá justo? Então essa é a ordem. Respondeu não? Não, não preciso comprar essa blusinha agora. Isso, era o agora que faltava. Era o agora, aqui e agora, nesse momento. Então, não, não preciso comprar isso agora. Então não compra. Espera a emoção passar. Que aí você vai estar mais estruturada, mais equilibrada e vai fazer a diferença nisso daqui. Marina, como é que eu vou comprar agora por necessidade? Eu preciso muito, é uma necessidade. Você vai fazer três perguntas, olha só que diferente. Três perguntinhas apenas. Eu preciso? Preciso agora? Preço está justo? Essa é a necessidade. Se é uma necessidade, você vai pensar: preciso disso? Preciso disso. Ah, eu preciso comprar um telefone novo. Preciso comprar um telefone novo? Preciso disso agora? O preço está justo? Não, o preço não está justo, então eu não vou comprar. Você vai perceber que não é uma necessidade, porque o que for uma necessidade, vou pensar aqui num outro contexto. Ah, eu preciso, é, sei lá, comprar um macarrão para minha casa. Eu preciso disso agora, porque a visita chegou aqui e não tem nada na minha casa para comer. Preciso ir lá rapidinho comprar. Preciso disso aqui agora? Preciso. Eu preciso disso? Preciso. É agora? É agora. O preço está justo? O preço de macarrão é macarrão. Qual macarrão que eu gosto de comprar? Gosto de comprar, sei lá, a marca Y. Preciso disso agora, o preço tá justo, porque eu sempre compro desse macarrão e o macarrão tá com preço justo. Então, respondeu as três sim para as três perguntinhas, vai lá e compra, porque esse é o momento. Marina, eu vou me sabotar então, vou falar que sim para tudo. Não, você vai perceber que não precisa de tudo. Como eu falei para vocês, eu antes comprava, fazia igual formiga, estocava comida dentro de casa. Porque dentro do meu ensinamento, dos meus exemplos familiares, o que que eu aprendi era que eu tinha
que estocar comida. Então, comprava-se comida para o mês. Hoje não, hoje eu pergunto, o que que eu quero comer hoje? Ah, eu tô a fim de comer um, sei lá, um estrogonofe. Eu vou ali, vou comprar para hoje, o que eu vou comer hoje. Isso ajuda, primeiro, a não deixar a comida sobrando, para depois, às vezes, estragar e desperdiçar a comida. Então, ah, eu quero comer hoje um estrogonofe. Eu vou ali e compro estrogonofe. Ah, hoje eu quero fazer uma lasanha. Eu vou ali e compro pequenas as coisas pouquinhas para fazer a lasanha naquele dia. Isso vai ajudar a quê? A não comprar por impulso, a não gastar sem precisar. É sobre isso. Sempre quando você está vivendo uma coisa nova também, você vai perguntar isso. Você vai ter que fazer equilíbrio de prioridades. Preciso disso agora? Não, não preciso disso agora. Não, isso aqui dá para esperar. Eu preciso comprar um chuveiro para minha casa nova. Preciso de um chuveiro na minha casa nova? Preciso. Preciso agora? Ah, não, esse chuveiro dá para aguentar mais um pouquinho. Tá calor, vou continuar tomando. O chuveiro queimou, vou tomar um banho gelado. Continuar tomando banho gelado. Tome banho gelado, então. Não precisa dele agora. O preço está justo? Não, não tá, não. Então não vou comprar agora, não. Eu posso esperar. Isso ajuda a ter controle, autocontrole, domínio próprio. Percebe como faz toda a diferença? Percebe como muda a mentalidade quando vocês entendem? E o melhor, ajuda vocês a conectar com a identidade de vocês. Por que que a gente vai voltar a falar da identidade? Eu vou comprar um celular novo, por quê? Só por status? Porque eu quero pertencer àquele grupo, porque na minha identidade eu preciso. A minha identidade está distorcida e eu tô lá vendo todo mundo com o Samsung S24 Ultra, ou tá lá com o Samsung não, iPhone 21, nem sei, nem tá no 21 ainda, acho que tá no 17 ou 16, não me lembro. Tô vendo lá todo mundo com iPhone. Eu tô aqui com o meu Xiaomi. Comprei lá na Oiapoque, comprei na Shopee. Não, agora esse grupo tá aqui com iPhone, eu tenho que comprar iPhone também. Você vai comprar iPhone, vai ficar endividado, vai pagar em suaves prestações, ficou endividado enquanto você poderia priorizar e comprar outra coisa. Você só comprou para pertencer ao grupo e não precisava disso. É a sua identidade distorcida, porque você comprou para pertencer ao grupo e não porque aquilo tinha a ver com a sua identidade. A sua identidade olhar e falar assim: esse telefone é o que tem a ver com aquilo que eu sou, tem a ver com o que eu preciso fazer no dia. É tudo uma questão de mentalidade. Marina, beleza, já entendi que agora eu não posso comprar por impulso. Já entendi que agora os meus padrões do que eu vi, ouvi e senti lá atrás também influenciaram e estão determinando ou limitando as minhas escolhas financeiras. Eu queria muito a minha liberdade financeira, queria muito uma segurança, mas agora eu já percebi que não é só sobre isso. Foi o que eu aprendi dentro do meu sistema familiar, porque eu não senti segurança dentro do meu sistema familiar. Eu vivi muita privação, porque eu senti ali que tudo era muito regrado, então agora eu quero ser livre, aí eu compro tudo que eu. Não, agora eu já entendi aonde começar. Beleza, mas o que que eu faço agora? Agora a gente vai colocar isso em porcentagem, tá? É uma divisão orçamentária. Lembra que eu falei com vocês que eu reduzi o meu padrão de vida para que eu pudesse ter liberdade para fazer outras coisas? É justamente isso que nós vamos fazer. E meninas, esse ano eu vou falar que esse foi o melhor ano da minha vida, porque tudo aquilo que estava dentro das minhas metas, que eu estabeleci das minhas metas, eu consegui cumprir elas. A meta de viajar com meu filho, que era uma coisa que ele já tinha me pedido e que eu já tinha prometido para ele, a festa de aniversário dele, porque ele me pediu também. Ele não teve festinha de aniversário no ano passado, por questões pessoais mesmo que aconteceram. Eu tava literalmente ali um pouquinho mais. O poço não tem fundo, né? Porque quanto mais a gente cava, mais fundo fica. Então eu tava bem ali no negocinho ruim. Enfim, não vou entrar em detalhes porque é uma fase que já passou, ficou para trás. Então, esse ano eu consegui fazer tudo e ter a liberdade. A melhor sensação e ontem foi a festinha do aniversário do meu filhote, e o sentimento que eu tive ali dentro foi soltar o controle. Era só isso que me vinha à cabeça. Porque antes eu ficava ali à frente tentando organizar tudo, tentando dar conta de tudo, ver se os convidados estavam ali sendo, todo mundo estava comendo, se estava agradável, se não estava, ficava naquele desespero. Meu único sentimento foi: solta o controle. Tem pessoas fazendo ali.
A única coisa que eu fazia, que vinha na minha mente é, eu preciso só monitorar para ver se tudo que foi contratado se está sendo entregue. Era a única coisa. Ou seja, eu não precisava estar no controle. Então, foi literalmente um romper ali também para mim, porque eu falei assim, eu não preciso estar no controle. O recurso financeiro está disponível para que eu possa fazer isso daqui para o meu filho, para mim. Gente, eu saí literalmente leve. Saí leve, não fiquei pesado. Por que eu tô falando isso aqui com vocês? Porque vem de uma questão de mentalidade, de romper com os padrões. Nunca na minha família ninguém fez uma festa contratando buffet, porque para eles pagar buffet é besteira. Eu percebi que não é não. Saí sem ter que lavar vasilha, olha que maravilha, sem ter que arrumar bagunça depois. Não fiquei lá pra arrumar bagunça, tirar poeira de nada, limpar nada, lavar nada. Ainda trouxe o doce pra casa ainda, um tanto de doce, doce e salgadinho. Por que que eu tô compartilhando isso aqui com vocês? Porque é mentalidade. Porque antes da minha cabeça também tava essa mesma crença. Gastar dinheiro com festa é bobagem. E aí eu não fazia. Enfim, vamos lá para as anotações agora, porque é importante, tá? Como é que a gente vai fazer essa divisão? 50% vocês vão usar para fazer aquilo que é essencial. Lembra que eu disse que o dinheiro ele serve para três coisas? Sobrevivência, realizar os sonhos e ajudar as outras pessoas. Aqui nós vamos fazer uma divisão um pouquinho mais ampla dentro disso daqui, dentro desses três princípios aqui, tá? 50% para aquilo que é essencial. O que que é essencial? Precisa pagar conta, então você vai reduzir o seu orçamento. Você vai, Maria, eu recebo um salário mínimo, beleza? Você vai com um salário mínimo, então você vai começar a fazer uma nova caminhada, vai ter uma nova mentalidade para que você possa, então, agora ter o dinheiro sobrando ao invés de ter o dinheiro ali é, na escassez, para ter medo de perder. Você vai fazer de uma maneira diferente. Essa maneira diferente que você vai trazer é 50% para o essencial. Essencial para quê? Essencial para pagar a conta, porque você precisa sobreviver. Comprar alimento para sua casa. É para isso que você vai usar esse 50% aqui essencial. Marina, eu comprei uma brusinha lá na Shein. Isso é essencial? Não, não é não. Você está gastando com seu cartão de crédito e isso é gasto que você acha que o cartão de crédito é uma extensão do que você já recebe. Aí vem lá o cartão de crédito, R$ 2.000, vem lá R$ 3.500 de cartão de crédito e você recebe quanto? R$ 1.000. Algo tá errado. Porque isso vai fazer você ficar desequilibrado tentando pagar a conta. O caminho não é esse. Então, 50% apenas para aquilo que é essencial. 30% você vai utilizar para fazer investimento. Não vou entrar em detalhes agora, porque isso vai ficar para um próximo momento. É, vai ficar lá para o curso mesmo, para a metodologia do Essência, porque lá dentro do Essência vai ter um módulo que a gente vai falar só sobre isso, só sobre investimentos. Não sou especialista em finanças porque não é a minha área, sou da área de humanas, mas vou também dar dicas lá para que vocês possam entrar em plataformas que são seguras para vocês fazerem investimento, jogar jogo de gente grande, porque isso é o que vai fazer a diferença. Então, 30% do recurso que vocês têm, vocês vão utilizar para fazer investimento, tá? Que tipo de investimento, Marina? É fazer investimento em bolsa, é fazer investimento ali nas ações, é fazer investimento naquilo que vai trazer um retorno, que você sabe que aquele dinheiro está ali disponível para você. A brusinha lá na Shein só vai fazer você ficar felizinha na hora, comprou a blusinha na Shein, vai ficar ali felizinha. Mas não vai te trazer o retorno que você precisa financeiramente falando, não vai te trazer a liberdade e a segurança financeira que você precisa. 10% você vai usar para que você possa, então, ter lazer. Ou seja, você não vai viver privada, tá? Você vai usar 10% desse valor para seu lazer. E 10% você vai gastar com o que que você quiser. Você gasta 10%, separa 10% do valor que você recebe para gastar como é que você quiser. Compra o que que você quiser, quer comprar blusinha, você compra, quer comprar um batom, você compra, o que você quiser comprar. Só com 10%. Se você for parar para pensar, vamos fazer aqui, eu não sei quanto que tá o salário mínimo, deixa eu conferir aqui. Se alguém souber, pode me ajudar. Salário mínimo tá de 1.518.
Marina, ganho só um salário mínimo. Como é que eu vou fazer para sobreviver com um salário mínimo? 10% dá para luxar. É sobre isso. Pensa só. R$ 1.500, vamos pensar aqui no salário mínimo, tá? Recebo R$ 1.500, vou gastar 10%. Gente, 10%. Lembra lá do que vocês acabaram de falar comigo? Vocês trouxeram para mim sobre uma questão de ter liberdade, sobre ter segurança, sobre sentir alívio, sobre sentir uma felicidade por causa desse recurso financeiro. Vocês já me falaram sobre o que pensava também sobre as pessoas ricas. Gente, pessoas ricas, eles não ficam lá gastando, torrando o dinheiro deles todos, não. Tudo que tem vai torrando, não. Eles usam o dinheiro, uma porcentagem, claro que eles recebem. Ou seja, Marina, eu quero gastar R$ 1.000 por mês. Ok, aumenta então os seus recursos, aquilo que você vai receber para você conseguir gastar R$ 1.000, então, de lazer. Vocês entenderam a mentalidade aqui? Ah, eu tenho agora R$ 1.500 para poder gastar. Tem R$ 150, porque 10% de R$ 1.500 vai ser R$ 150. Marina, eu tenho R$ 150 no mês para me gastar como que eu quiser? É. Compra lá o que que você quiser. Compra a blusinha que você quiser, compra o shortinho que você quiser, compra, sei lá, o batom que você quiser, compra o sorvete que você quiser, a pizza que você quiser, com 10%. Aí você vai ter que pensar, agora esse vai ser o momento que você vai usar aquilo que você aprendeu lá atrás. De falar assim, com o que que eu vou usar meus R$ 150 mesmo? Porque se eu gastar aqui esse, eu não vou poder comprar o outro. Esse vai ser o momento de você equilibrar com o que que você vai querer usar seu dinheiro. É seus R$ 150. Você vai querer usar ele como? Esse é o momento, mas é estratégico. Porque aí você fala assim, Marina, eu não quero ficar só recebendo, tendo R$ 150, não. Eu quero aumentar isso. O que que você vai fazer? Ah, agora eu quero receber, então, R$ 6.000. Então, você vai ter, olha que gracinha, você vai ter R$ 600 no mês para você torrar, para você fazer o que que você quiser com R$ 600, porque agora você está recebendo 6.000. Marina, eu quero gastar 1.000. Então, agora você tem que ganhar 10. Tá entendendo a mentalidade? Ou seja, o que que vai te fazer ir para o próximo nível? Vai fazer você sair daquele lugar de escassez, daquela mentalidade de escassez. Primeiro, é deixar com aquelas coisas que vocês aprenderam lá atrás de dinheiro que não dá em árvore, meu dinheiro não é capim, o que mais que vocês escutaram? Que eu escutei tudo isso. Tá achando que meu dinheiro é capim? Dinheiro não dá em árvore, não? Vocês precisam abandonar isso. E aí vocês vão perceber que vocês vão mudando. Ah, eu quero gastar R$ 300, eu quero sentar no restaurante pelo menos uma vez por mês, dar um susto na pobreza e sentar lá tranquila, colocar o bracinho lá no preço, eu vou escolher o que eu quero comer. Mas eu tenho R$ 150. Ah, não, agora eu quero ganhar R$ 6.000 para mim sentar lá e comer um prato de 400. Então, senta lá e compra o prato de 400 que você quer comer. Porque você tem 10% para gastar, você vai escolher. Ainda sobra o troco para comprar para pagar o Uber. Que vai tomar uma e não vai dirigindo. Vai tomar um vinho. Pede um vinho lá, chiquerésimo. Primeira, primeiro ponto, abandonar as crenças. Ressignificar a identidade. Porque é isso que está fazendo com que vocês travem os ganhos financeiros de vocês. Lembrando que o dinheiro não é bom, não é ruim, ele só vai potencializar aquilo que você já é. O dinheiro só potencializa. Então, se te ensinaram que ia atrair gente ruim, que você ia ficar ruim, você não quer ser uma pessoa ruim, você quer ser boazinha, não quero ser gananciosa, não quero ser mesquinha, então eu vou continuar sem nada. Eu dou um jeito de gastar o dinheiro, porque aí eu fico na humilde. Os humilhados serão exaltados. Mentira, a frase nem é essa. A frase é outra. Humilha-te é diferente. É para a gente se humilhar. Por que que eu tô trazendo tudo isso aqui para vocês, meninas? Porque isso é o que vai fazer a diferença. Isso é o que vai fazer com que vocês consigam ter foco. E vou dar um presentinho para vocês. Eu vou compartilhar com vocês. Claro que a planilha ela vai toda em branco para vocês montarem a planilha de vocês, tá? Eu vou compartilhar com vocês a planilha que
que eu utilizei para ter controle dos meus gastos. E isso fez com que eu criasse um planejamento, eu tivesse a visão do meu planejamento, para que eu pudesse gastar exatamente aquilo. Gente, eu sou tão disciplinada nesse ponto que eu falo assim: ah, quanto que eu tenho para gastar nesse mês? E geralmente eu faço no mês seguinte, tá? Vamos supor, Marina, eu comecei agora, não tenho nada para mim usar. O que que você vai fazer? Você vai começar a usar no próximo. Ah, no próximo mês eu vou receber meu salário e vou guardar 10%. Então, se você sabe que você recebeu o seu salário, porque aí você vai começar a se organizar, só 50% por essencial. O que que você vai fazer? Você vai usar isso, vamos supor, começou agora, vai começar em janeiro, então você vai usar esse dinheiro agora em fevereiro. Então, você vai fazer no mês subsequente. Porque aí você já vai organizar agora em janeiro, colocou a casa em ordem em janeiro, e em fevereiro você vai usar esse dinheiro. Você vai fazer o quê? Vai usar esses 10% para você, ó, se quiser rasgar o dinheiro, você rasga o dinheiro, isso vai trazer uma mentalidade diferente para você. E isso vai fazer com que você agora não mais fique presa nos padrões familiares. O dinheiro não é capim, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não é isso, dinheiro não é aquilo outro. E vai fazer tudo mudar. Aí dentro de você. Não para transformar a sua identidade, mas para potencializar aquilo que você já é. Se você é uma pessoa boa, você vai continuar sendo uma pessoa boa. Se você tem o hábito de querer humilhar as pessoas porque você agora tem dinheiro, ou está com dinheiro, você vai humilhar as pessoas porque agora você tem dinheiro. Porque o dinheiro só vai potencializar o que você já é. Agora você vai trazer essa estrutura dos 50, 30, 10, 10. Exatamente isso. É ter liberdade para ir no restaurante ou comprar qualquer coisa sem ter que se preocupar se vai faltar ou se não vai. A gente é conseguir sentar com. Eu não estou dizendo assim de sentar no lugar. Ah, vou ter que pagar o mais caro. Não, é sentar e ter a liberdade. A gente pode ser na padaria, na esquininha da sua casa. Pode ir lá pro aeroporto, tomar um cafezinho lá no aeroporto. Fala, vou sentar aqui, fingindo que eu tô indo viajar. Vou gastar R$ 50 aqui no café. Ainda bem que eu não bebo café. Gastar R$ 50 aqui no café. Senta, respira, sente que aquele dinheiro não tá te faltando. Não tá faltando. Porque isso vai fazer com que crença de merecimento, ela vai ser trabalhada aí dentro. Porque antes a gente fica presa no padrão. Antes a gente fica preso no padrão. E isso que faz com que a gente puxe. Outra coisa, observe o ambiente, tá? A ambiência também, ela influencia aquilo que você está ouvindo das pessoas que estão ao seu redor. Porque às vezes elas vão ter a tendência de puxar para baixo. De puxar realmente, por quê? Muitas das vezes as pessoas não querem ver a gente melhor, vou falar nesse sentido de melhor. Melhor financeiramente às vezes do que elas. Então a tendência é que elas comecem a querer puxar a gente para o mesmo lugar que elas. Não, peraí, o que que você acredita que você é agora que você tem uma mentalidade diferente? Então, isso vai mudar tudo, tá, meninas? Eu vou compartilhar, depois eu vou compartilhar com vocês a planilha, eu vou compartilhar lá no grupo mesmo. Ela tá no aplicativo do Notion, mas vocês conseguem ter acesso aqui também pela web. É um aplicativo que só vocês colocarem lá a planilha, se tiverem alguma dúvida, eu vou conversando com vocês também. Coloca lá, você vai preenchendo tudo, ele já vai te dar a noção de quanto que você está gastando. É fantástico, gente, porque vocês falam assim, olha, gente, eu tô rica, posso gastar R$ 150, posso gastar R$ 300 nesse mês, posso comprar um presentinho, posso comprar uma brusinha. Shopee posso comprar um enfeitezinho. Isso muda tudo. Mas vocês vão estar usando com liberdade. E meninas, pra gente ir finalizando por aqui, vamos lá que eu vou trazer agora 5 pilares, muita informação para um dia só, hein? É para começar o ano já, assim, ó, de mentalidade transformada. Olha só, como é que eu passei a andar na minha vida agora? O que que eu passei a fazer na minha vida, tá? Tudo que eu tô falando para vocês, menina, eu deixo aqui, ó, anotadinho nas minhas coisas, que eu falo que é meu caderninho,
que eu vou registrando toda a transformação que vai acontecendo e como ela vai acontecendo, porque eu também preciso passar pelo meu processo. E passar pelo processo significa isso. Significa eu ter consciência. Então eu vou anotando quando foi, como foi que isso se rompeu. E eu uso essa estratégia para quê? Para que eu consiga ter clareza do caminho que eu percorri para chegar aonde eu tenho desejado chegar. Então é esse o caminho. Olha só. É, tem gente que chama isso de mão de vaca, mas isso não é ser mão de vaca, é ser. Agora eu penso que é de uma forma estratégica, tá? É, como é que eu passei agora a decidir quando eu vou comprar alguma coisa? Lembra lá do que eu falei com vocês, das 4 perguntinhas? Do quero, posso, agora e preço justo? Só que tem uma outra coisa que eu coloco no meio disso tudo, que é o quê? Quantas horas eu preciso trabalhar para conseguir comprar isso daqui? Quanto tempo eu preciso trabalhar para conseguir comprar isso daqui? Aí eu pergunto se vale a pena. Por exemplo, eu quero comprar, sei lá, uma bolsa. Olha que eu nem compro bolsa, tá, gente? É uma mochila que eu uso, 1900 e nem era nascido. Uso a minha mochila. Aí o que que eu faço? Quero comprar uma bolsa. O que que eu penso? Quantas horas? Ah, a bolsa custa lá, sei lá, R$ 400. Quantas horas do meu dia eu preciso trabalhar para pagar essa bolsa? Pensando em contas que eu tenho para pagar, os meus ganhos menos os meus gastos. Ou seja, primeiro eu preciso sobreviver, que está no primeiro lugar. Primeiro eu preciso sobreviver. Se eu pagar todas as minhas contas, eu ganhei o dinheiro, paguei todas as minhas contas. O que que me sobra? Quantas horas do meu dia eu preciso trabalhar? Porque isso daqui, quando a gente faz esse cálculo aqui, ó, é quando vocês têm noção do quanto que vocês recebem, tá? Quantas horas eu preciso trabalhar para alcançar isso daqui? Aí vocês vão ter lá uma média, por exemplo, se eu diminuir os meus gastos com os meus ganhos, eu preciso trabalhar, por exemplo, 3 horas por dia para comprar uma bolsa. Ah, vai valer a pena eu ficar trabalhando muito por causa dessa bolsa? Não, não quero. Então, isso faz com que vocês mudem uma chavinha dentro de vocês. Quantas horas do dia de vocês precisam trabalhar para comprar aquilo, para ter acesso? Marina, eu quero comer um hambúrguer. Quantas horas do seu dia você precisa trabalhar para comer esse hambúrguer? Marina, o hambúrguer é só R$ 30. R$ 35, porque eu gosto daquele é, artesanal. Quantas horas do seu dia você vai precisar trabalhar para comprar o seu hambúrguer? E não é só R$ 35. É as horas do seu dia que você vai ter que trabalhar. Marina, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês uma conta rápida, tá? Que geralmente eu fazia muito quando eu trabalhava no RH. Pensa aí no salário mínimo, tá? 1.517 menos o trabalhador aí normal é 240 horas por mês, se não me engano, né? Que dá 8 horas por dia. Vou colocar aqui 240 horas. Então, olha, menos não, é dividido. Olha só, 1.517 dividido por 240 horas trabalhadas. A pessoa recebe, se eu tiver muito rápido e vocês não estiverem acompanhando o cálculo, vocês me avisam, tá, meninas? Tô tentando falar devagarzinho aqui para ficar fácil de vocês entenderem. Por hora, essa pessoa que trabalha 8 horas por dia, recebendo um salário mínimo, ela recebe R$ 6,32 por hora. Marina, tô chocada. Faz o cálculo aí. Quantos, qual que é o valor de salário que vocês recebem dividido pelas horas trabalhadas no mês? Quantas horas no seu mês você trabalha? Aí vocês vão ter lá um valor da sua hora. Com esse valor da sua hora, você vai agora se perguntar: quantas horas do meu dia eu preciso trabalhar para comprar esse hambúrguer, para comprar essa blusinha?
Fez sentido aí para vocês? Vocês entenderam? Conseguiram acompanhar o cálculo? Que às vezes vocês vão olhar e falar assim, gente, não tô valendo nada, minha hora não tá valendo nada. Ótimo. Então, quando vocês calculam isso, agora vocês vão começar. É para pesar a consciência agora, tá? É sobre isso. É sobre perceber isso. Mas não tô valendo nada. Minha hora tá valendo nada. Então, vocês vão olhar e se perguntar agora. Vamos supor, ó, vou colocar aqui de novo que eu tinha pagado da calculadora. 1.517 dividido por 240. Dá 6,32. Então, dá R$ 6,32 por hora trabalhada. Vamos pensar aqui, então, que um hambúrguer ele custa R$ 35. Os rápidos de calcular, os rápidos que não precisam calculadora já podem até calcular. Ó, R$ 35 que eu tô colocando aqui é dividido, eita, dividido por 6. Eu preciso trabalhar, gente, para comer um hambúrguer 5 horas e meia por dia. Vale a pena comer esse hambúrguer? Vale a pena comprar essa blusinha, às vezes, de R$ 35? Pensando aqui no salário mínimo, tá, meninas? Eu fiz o cálculo aqui pensando em salário mínimo. Isso pesa na consciência agora? Agora eu plantei um triplex na cabeça aí de vocês, né? Plantei um triplex agora. Marina, parei de comprar hambúrguer, parei de comprar pizza, porque minha hora não tá valendo nada. Tá valendo nenhuma pizza minha hora, tá valendo nem um picolé. Conseguiram entender, meninas, qual que é o sentido de trazer uma mentalidade financeira para a vida de vocês de uma forma diferente? De vocês colocarem na balança e avaliarem com verdade se vale a pena comprar ou não alguma coisa e fazer essa gestão do financeiro. Gente, ninguém me ensinou isso quando eu era criança. Se tivesse me ensinado isso, talvez eu baixaria lá a capricorniana em mim e talvez eu cresceria com uma mentalidade diferente. Cresceria com uma mentalidade diferente, porque ninguém me ensinou isso quando eu era criança, ninguém me ensinou isso quando eu era adolescente. Na escola, eu estudei em escola pública, eu não tive educação financeira que pudesse me dar esse tipo de informação. A primeira vez que eu fiz esse cálculo, eu estava trabalhando numa empresa de logística. Eu fiz esse cálculo, aí eu estava querendo sair da empresa e pensei, nossa, vale a pena, não vale? Tava querendo sair da empresa, eu fui calcular. Quando eu calculei, falei assim, gente. Minha hora não tá valendo nada. Na época, minha hora tava valendo três e pouquinho, se não me engano. Eu falei assim, gente, mas minha hora não tá valendo nada. Eu preciso trabalhar muito para poder alcançar a coisa X, Y, Z. Então, quando a gente olha para isso agora, a gente fala assim: quantas horas eu preciso trabalhar para conseguir o que eu quero? Pensa aí agora. Agora é para vocês dormirem com essa, tá? Pensa agora na viagem que vocês querem fazer, na casa que quer reformar, que precisa comprar coisas para casa nova, ou para comprar a casa nova, para comprar o carro. Quantas horas, pensando na renda que hoje você tem, só que aqui eu trouxe um outro elemento, tá? Que é para ter ainda mais clareza, que aqui a gente calculou só horas trabalhadas e só calculou o valor que recebe de salário e horas trabalhadas, que aí teve o valor da hora. Só que dentro disso a gente tem que tirar o quê? Para ter o valor exato, gente, e real, a gente precisa o quê? Meus ganhos menos os meus gastos dividido pelas horas de trabalho. Que é aí que vocês vão perceber que o negócio está lascado. Porque quando vocês fazem o cálculo desse jeito, vocês vão perceber o quê? Não tô ganhando 35 centavos.
Trabalho escravo. Depois vocês calculam aí para vocês verem. Faz a conta aí de vocês. Pra vocês perceberem quanto que vale a hora de vocês trabalhar. Aí vocês pensam o seguinte: eu quero fazer uma viagem dos sonhos, quero comprar uma casa nova, quero comprar isso, quero comprar aquilo. Por que que vocês acham que muitas das vezes a gente acha que o dinheiro é difícil? É por causa disso. Vocês escreveram isso pra mim de achar que o dinheiro era difícil. Tô tentando voltar aqui, mas vocês escreveram isso, que o dinheiro tudo era regrado, que era difícil conseguir o dinheiro. Não faltava nada, mas também não tinha dinheiro disponível. Mas é por causa disso. Como é que vai ter dinheiro disponível, gente, se a hora trabalhada vale 35 centavos às vezes? Como é que você sai para viajar se a hora está valendo 35 centavos? Então, o que precisa mudar é a mentalidade e a gestão financeira. Quando vocês fazem essa gestão financeira, é completamente diferente. Ah, quantas horas do meu dia eu preciso agora trabalhar para conseguir fazer a viagem que eu quero? A minha viagem custa lá R$ 5.000. Se eu vou fazer uma viagem de R$ 5.000, quantas horas do meu dia eu preciso trabalhar, ou quantas horas eu preciso trabalhar no ano, ou naquele período que eu quero viajar, para que eu possa fazer essa viagem, a viagem dos meus sonhos, comprar o carro dos meus sonhos. Aí eu te pergunto, tudo isso é ou não emocional? As emoções precisam ou não estar organizadas para deixar de comprar coisas pelo impulso e comprar somente agora pela necessidade? Não estou falando de uma necessidade pensando em comprar pela necessidade no sentido de escassez, mas sim no sentido de trazer uma liberdade. Me conta se valeu, meninas. Me conta se valeu. Muita informação. Eu ia fazer a meditação aqui com vocês também para liberar, mas eu vou deixar isso para um outro momento. Qualquer coisa eu gravo ela e mando lá no grupo depois para vocês. Mas o que eu quero que vocês percebam é: tá na hora de mudar, de fazer o 2026 completamente diferente, porque agora vocês decidiram estar aqui ouvindo, crescendo e aprendendo, trazendo algo completamente diferente. Choque de realidade. É choque de realidade. Nos últimos segundos do ano é para levar uma chinelada. Tomou a chinelada e falou: vai pro 2026. Vai, mas vai com consciência. Vai com consciência para 2026, para fazer escolhas certas, para assumir o lugar de adulta, para entender que dinheiro não é brincadeira, não é um jogo infantil. Vai para 2026 agora com essa chinelada para virar adulta e falar: agora eu vou assumir as rédeas da minha vida financeira. Agora eu vou assumir as rédeas, porque se eu não assumir as rédeas, como é que eu vou fazer? Se eu não assumir as rédeas da minha vida, eu vou continuar vibrando na escassez, vibrando na falta, vivendo no que eu aprendi lá atrás, dentro do meu sistema familiar. E tá na hora de romper com esses padrões. É para tomar chinelada e falar: não volto para 2025 nunca mais. Agora é só para frente. Agora acabou Shein, Shopee, Mercado Livre agora pode até falir, que eu não vou ficar comprando se eu não precisar. Eu não estou falando isso para vocês se privarem, não, tá? Estou falando isso para vocês terem consciência, porque agora vocês perceberam o quanto que vale o dinheiro de vocês, o quanto que às vezes, quando vocês pensam assim, ah, precisa trabalhar demais, agora vocês viram que tanto vocês têm que trabalhar. Agora vocês perceberam o quanto que tem que trabalhar para comprar alguma coisa. Marina, não quero viver isso mais, não. Tá na hora de ter uma postura diferente, assumir com coragem o lugar de vocês, o lugar que pertence a vocês, para fazer novas escolhas.
para viver novos padrões, criar novos padrões, exatamente isso. E criar esses novos padrões de acordo com as escolhas é se tornar responsável, falar assim, agora eu assumo a responsabilidade da minha escolha e não com a visão do que os outros ensinaram. É exatamente isso. Não com o que me ensinaram, mas agora com a minha escolha. Eu sou a adulta responsável pela minha escolha, por criar um novo padrão, por construir algo novo na minha vida. Meninas, e o resultado vem. Tá na hora de romper com esses padrões. Deixa com o do outro, que é do outro, e pega apenas aquilo que é de vocês. Dinheiro não dá em árvore, não planta a sua. Seu dinheiro não é capim, não, vai plantar sua grama. Planta a sua grama. Só que antes da gente finalizar, meninas, tô aqui falando de plantar grama, plantar árvore. Eu quero dizer para vocês, eu falei que eu ia compartilhar algo com vocês, que eu fico lá na igreja, às vezes fazendo muitas anotações. E ontem teve uma palavra que me tocou muito. Geralmente em todas as igrejas eles fazem aquela parte, né, onde tem a oferta, né, de dízimo, de ofertas, e muitas pessoas se sentem incomodadas. Eu já fui uma dessas pessoas que ia para a igreja e ficava falando lá, é, ah lá, tá querendo dinheiro para fazer coisa X. Eu era aquela pessoa que ficava julgando. Mas ontem algo mexeu comigo de um jeito diferente, sabe? Já tinha uma mentalidade diferente sobre isso, mas ontem mexeu comigo, eu vou compartilhar com vocês. Todos os projetos que vocês forem fazer agora, eu peço para que vocês, independente da religião, independente daquilo que vocês, do Deus que vocês acreditam, entregue isso na mão de Deus. Por que que eu estou falando isso com vocês, meninas? Ontem, a palavra que foi compartilhada falava sobre isso. É, tá em Lucas 14, do 28 ao 30, que fala sobre, não vou ler o versículo todo, mas fala justamente sobre que para a gente construir um projeto de vida, né? Na verdade, para a gente construir uma torre, que é o que está escrito lá, a gente precisa calcular o preço para a gente, de certa forma, conferir, para checar se a gente tem dinheiro suficiente para completar aquilo que a gente iniciou. E muitas das vezes a gente deixa os nossos projetos, os nossos sonhos no meio do caminho, porque a gente começa e fala assim: ah, não tenho dinheiro para finalizar, não tenho dinheiro para investir, não tenho dinheiro para fazer isso, não tenho dinheiro para acabar isso, não tenho dinheiro para concluir aquilo. Mas a gente faz isso porque muitas das vezes a gente não calcula o preço, a gente não calcula o valor que vai ficar. Então, muitas das vezes a gente desiste dos sonhos porque acha que está muito caro conseguir aquilo. Então, é, ontem, quando foi compartilhada essa palavra, né, de Lucas, eu fiquei pensando, gente, para tudo a gente precisa de um planejamento. E na nossa vida financeira também é a mesma coisa. A gente precisa estar com a nossa identidade muito bem estruturada para o dinheiro não ser algo que nos domina. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse planejamento de falar assim: olha, eu tenho controle, daquilo que eu vou fazer, eu vou me planejar para que eu possa realizar os meus sonhos, realizar as minhas metas, alcançar as minhas metas. Então, é planejamento. E quando a gente faz esse planejamento, tudo muda. E outra coisa está em Provérbios 16, que fala sobre ouvir a instrução de Deus, porque a gente faz planos, mas a resposta vem dele. Então, consagre aquilo que vocês forem fazer a ele, peça uma aprovação, peça uma direção. Marina, como é que eu vou ouvir Deus? Daqui a pouco eu tô indo para o psiquiatra achar que eu tô conversando sozinha. Não sei como é que eu vou escutar Deus. Apresenta para ele. O melhor momento é quando vocês estão sozinhas, porque o corpo de vocês vai dar a resposta de vocês, a resposta que vocês precisam. Sempre quando a gente está contraída, nosso corpo está tenso, né? Orelhinha, o ombro está quase lá na orelha. Isso significa que o nosso corpo está tenso, então algo não é para ser feito. Então algo não é para ser feito. Então, quando a gente faz isso, né, de olhar para toda essa estrutura, de, de pensar assim,
Eu preciso consagrar isso, eu preciso de uma direção. Ouça a voz de Deus. Apresente para ele, fala assim, Deus, isso aqui é meu plano, isso aqui é meu projeto. Tem uma meta de fazer isso, isso e isso. Se estiver alinhado à sua vontade, que então o Senhor possa estabelecer os meus caminhos, para que então seja concluído, conforme a sua vontade, e não a minha. Que tudo aquilo que vocês forem fazer, vocês consigam então ter essa direção, ter essa direção. Por que dessa direção? Presta atenção no corpo de vocês. Se for para fazer, vai funcionar. E se não for para fazer, o corpo vai estar contraído e vai ter bloqueios, barreiras no meio do caminho. Vocês vão ficar tensos. Então, esse é o sinal de que não é para fazer alguma coisa ainda. Não tome nenhuma decisão precipitada, porque vocês já aprenderam que vocês não são mais crianças. São adultas responsáveis pela vida de vocês. Tá bom? Meninas, quero agradecer pela participação de vocês, agradecer pela presença de vocês, agradecer porque vocês hoje, em plena segunda-feira, dia 29, 45 minutos aí já do segundo tempo, beirando 2026, decidiram estar aqui tomando essa chinelada necessária para mudar a mentalidade de vocês em relação ao dinheiro. Eu falo que está aqui quem deveria estar, né, ouvindo aquilo que deveria ouvir para fazer essa mudança, né, realmente acontecer e que vocês tenham aí um 2026 maravilhoso, que seja abençoado e que os planos de vocês eles possam ser consolidados, estruturados para que vocês consigam então romper com todas as barreiras que foi destinado aí, né? Antes destinado, mas agora não pertence mais a vocês. E que isso faça toda a diferença, que isso mude tudo aí dentro de vocês, tá? Padrões aprendidos lá atrás que não fortalecem vocês para construir o que vocês querem, que eles deixem de existir, né? Que vocês consigam agora olhar para essa raiz, né, desse problema, para que os frutos agora sejam gerados de uma forma mais saudável, tá? Saudável para o financeiro de vocês, para que vocês fiquem em paz com vocês e que vivam verdadeiramente a felicidade de vocês. E que se em algum momento alguém falou que ser rico era ser ganancioso, então que vocês, não para provar nada para ninguém, mas que vocês sejam em paz e humilde no coração de vocês, para mostrar que nem todo rico é ganancioso, que nem toda pessoa rica ela é gananciosa, mas que sim, através de você as pessoas que às vezes ensinaram isso agora vai ver com outros olhos, que ser e ter recursos financeiros disponíveis é ter uma liberdade, é ter uma felicidade, mas ainda assim permanecer humilde. Então, bom ano novo para vocês, boa virada de ano aí, que 2026 venha com tudo e a gente se encontra no próximo mês para mais um momento, para mais um tema aí que vai transformar e romper com as barreiras e os padrões aí dentro de vocês, tá bom? Obrigada e até a próxima, meninas.